Hoje, Lorival, só para trazer mais um tempero para a sua análise, o presidente brasileiro falou a jornalistas sobre o assunto. E aí ele fala o seguinte: o que Putin quer? Ele não pode ficar com o território da Ucrânia. Talvez nem se discuta a Crimeia, mas o que ele invadiu de novidade vai ter que repensar. É com você, Lorival. Bem, é uma evolução, né? Essa declaração do Lula. Ele parece... E ele disse, né, naquele encontro com o Olaf Scholz, em Brasília, o chanceler alemão, que ele estava aprendendo sobre esse conflito, né? Porque a posição inicial dele, em maio do ano passado, na revista Time, disse que a guerra servia para o Zelensky, presidente da Ucrânia, aparecer, que ele era um bom comediante, estava usando a guerra para aparecer na televisão. De lá para cá, ele tem mudado um pouco as nuances disso. Mas ainda existe uma diferença importante entre a posição quando um Macron ou uma von der Leyen vão se encontrar com Xi Jinping. Eles têm uma posição muito clara em relação a exigir que a Rússia se retire as tropas de toda a Ucrânia, todas as tropas de toda a Ucrânia. Essa é uma condição para a negociação. Essa não é a posição do Brasil. O Brasil condena a invasão, defende a soberania, mas não exige a retirada das tropas russas para uma negociação. E em 2014 já foi tentado isso que o Brasil propõe. Foram os acordos de Minsk de 2014 e 2015. E naquele período foi imposto à Ucrânia um cessar-fogo com a Rússia. A Rússia manteve tropas nas partes que tinha ocupado da Ucrânia, incluindo a Crimeia e o Donbass. E aí o que aconteceu? 8 anos depois, o Vladimir Putin se sentiu encorajado a tentar tomar toda a Ucrânia. Então esse erro a Europa, os Estados Unidos e a própria Ucrânia não vão repetir. Então essa posição do Brasil aparentemente está evoluindo, pelo que você acabou de informar. E é necessário, porque se o Brasil chega à China, que é o grande parceiro da Rússia, é o país que aumentou em 30% o comércio com a Rússia no ano passado. Aliás, o Brasil aumentou em 38% as importações da Rússia no ano passado. Então, se chega com esse tipo de posição, que está no contexto dos BRICS, em que a África do Sul também não condena a invasão da Ucrânia, a Índia, junto com a China, são os dois países que compram 70% do petróleo da Rússia, que era vendido antes para a Europa. Se você considera tudo isso, quer dizer, o Brasil está numa posição muito ambígua. Isso vai atrapalhar os interesses do Brasil? Não é isso que está em discussão, mas somos nós, os nossos valores, né? Um país não tem só interesse, também tem valores morais, né? Porque a gente está entendendo que Lula vai levar essa proposta da criação desse grupo pela paz da Ucrânia e a China. Quando faz esse movimento, Lorival, me corrija se meu pensamento estiver equivocado, mas eu entendo que é uma busca por protagonismo nessa questão. Agora, um protagonismo que exige a escolha de um lado também. Exato. O mundo assim, ocidental não aceita essa invasão e, como eu dizia antes, exige a retirada das tropas. O Sul global tem uma posição ou de complacência com a Rússia, ou de apoio à Rússia, ou de ambiguidade, que é a posição do Brasil. A posição da África do Sul, por exemplo, é de apoio, né, à Rússia. A posição da Índia é de ambiguidade, né? Na África, os países estão ali vendo como podem se beneficiar e são muito suscetíveis aos interesses, aos investimentos da China, né? E também a linha de pensamento da Rússia, por causa da recente colonização ocidental que ainda traz feridas abertas na África, né? Nós estamos falando dos anos 60, anos 70, os movimentos de independência, né? E aí o Brasil quer ser um líder do Sul global, então ele, digamos, flerta
com essa ambiguidade, né, com um certo anti-americanismo que existe aqui na América Latina também, um anti-americanismo que teve a ver com as intervenções e com os apoios dos Estados Unidos às ditaduras aqui nos anos 60 e 70. Mas esse apoio dos Estados Unidos às ditaduras militares aqui tinha a ver com o pensamento de uma realpolitik, porque os Estados Unidos eram uma democracia, mas considerava que as ditaduras lhe interessavam contra a União Soviética. Quando isso mudou nos Estados Unidos, o Jimmy Carter foi eleito em 76, ele colocou os valores morais e a democracia na frente da política externa e passou a pressionar o Brasil para respeitar os direitos humanos e aderir à democracia. Então é preciso reconsiderar também, os Estados Unidos não são um país só, né? Ele teve governos diferentes, teve os Estados Unidos que invadiram o Iraque e teve depois os presidentes que se elegeram condenando e falando em se retirar do Iraque e do Afeganistão. Donald Trump, Barack Obama, Joe Biden, todos eles a partir de 2008. Então, falar dos Estados Unidos como se fosse algo único, monolítico, também é uma leitura equivocada da história. Os governos são importantes também e os países fazem as suas autocríticas também. O maior prejudicado pela invasão do Iraque, depois do próprio Iraque, foram os Estados Unidos. Foram 2 trilhões e 400 bilhões de dólares e 4.431 soldados americanos mortos no Iraque, Tainá. Lorival Santana, obrigada por mais essa.